A gente tá com a meta de pegar 500k até o final do ano. Conto com a tua ajuda. Mais uma vez, a gente vai falar de O Incrível Mundo de Gumball, um dos desenhos mais legais da Cartoon Network, na minha opinião. Toda a trama, o humor e a animação chamam muito atenção, e ele acaba não sendo só um desenho para crianças. Assim como Hora de Aventura e outros desenhos do canal, esse desenho é cheio de piadas de duplo sentido e até mesmo reflexões profundas, que se a gente para analisar com um olhar mais adulto, fazem muito sentido. Uma das coisas que mais chamam a atenção em O Incrível Mundo de Gumball é a variedade de personagens que existe. Elmore, na sua aparência, até parece uma cidade normal e meio realista, mas as criaturas que moram nela são bem diferentes do convencional. Eu acredito que deva existir personagens de qualquer coisa, e não é exagero. A gente tem banana, flor, amendoim, balão, pizza, a lista é gigante. E não é só a aparência desses personagens que é diferente. Cada um deles tem uma peculiaridade e uma personalidade diferente, o que torna todos os episódios muito interessantes. E assim como na maioria dos desenhos animados, existem alguns personagens que são considerados vilões e tem uma personalidade bem ruim. Mas hoje a gente vai falar de uma personagem que é extremamente cruel. Cruel sem motivo nenhum. Essa personagem é Margaret Robinson. Tenho certeza de que tu se lembra dela, e lembra com raiva. A Margaret Robinson é uma das personagens coadjuvantes do desenho. Ela é a esposa do Gaylord Robinson, que a gente conhece como ninguém mais, ninguém menos do que Sr. Robinson, que é o inimigo da família Watterson. Eles são pais do Rocky Robinson, o que é bem peculiar, já que ele destoa completamente da aparência e da personalidade dos pais. E na verdade é um personagem muito querido e gentil, principalmente com Darwin e Gumball. A Margaret e o Sr. Robinson vivem brigando, mas ela ama ele. E parece inclusive que ele é a única pessoa que ela ama, apesar de tudo. Só que mesmo amando ele, ela ainda assim é cruel com ele. E isso é mostrado logo na primeira temporada do desenho. A aparência dela é semelhante com a aparência do Sr. Robinson. Ela é feita de tecido com enchimento. E ela tem uma peruca feita de fios de lã. Eles são basicamente fantoches. Assim como o marido, ela quase nunca é vista de bom humor. Ela não se comunica verbalmente, apenas resmunga, falando algo como meh. Na primeira temporada, é possível ouvir ela resmungando coisas sem sentido, não só esse meh característico. E assim, essa personagem é muito cruel, parecendo ser até mais cruel que o marido, que por si só já é bem chato e rabugento. Ela tem uma personalidade sádica, e isso não se deve a nenhum trauma de infância. Ela é assim porque sim, por maldade mesmo. Essa maldade é enraizada nela desde quando ela era criança. Nessa época ela fez muitas coisas, como arrancar a cabeça de um ursinho de pelúcia, que é literalmente como se ela estivesse acabando com a vida de alguém da própria espécie. Jogou seu irmão pra fora de um barco que os dois estavam, queimou a escola de Elmore e usou a lareira para queimar o Papai Noel. Essa crueldade dela é muito bem mostrada ao longo de vários episódios do desenho, começando com os primeiros episódios da primeira temporada de forma cronológica. Sim, a Margaret e o Sr. Robinson são mostrados logo no início, no episódio 4 da primeira temporada, o episódio A Dívida. Nesse episódio, o Gumball acha na cabeça dele que o Sr. Robinson salvou a vida dele, porque ele estava no meio-fio com a Anaís e o Darwin, enquanto o Sr. Robinson estava estacionando. Ele achou que o Sr. Robinson ia atropelar ele, mas ele só estava estacionando normal. E quando ele desligou o carro, o Gumball mostrou gratidão, achando que o fato dele ter parado significava que ele salvou a vida dele. Esse episódio todo gira em torno de Gumball tentando salvar o Sr. Robinson de um mal em potencial. E Margaret não aparece tanto, mas já mostra a ruindade dela ali. Acontece que nesse episódio, o Sr. Robinson iria fazer uma apresentação na escola de Elmore. E ele pergunta se Margaret vai assistir ele, e ela diz que vai, mas só pra ver ele fracassar. Ao longo do episódio é mostrado que ela não apoia ele em nenhuma forma, nem indo buscar uma simples pastilha pra garganta dele. E quando chega o dia da apresentação, ele começa a cantar e ela fica de saco cheio e sai dali. No episódio O Poltergeist, Ricardo acha que a casa tá mal assombrada. Gumball, enquanto isso, tava mantendo um segredo. O Sr. Robinson tava morando no porão deles, e até certo momento ele não mostrou reação nenhuma enquanto as crianças falavam e brincavam com ele. Ele ficava só olhando pro nada. Até que em certo momento ele olha pela janela e vê a Margaret na casa deles. Ela percebe e resmunga algo como "e ainda fica me olhando" e sai. Essa é uma das poucas vezes que ela realmente diz algo ao invés de só resmungar. E nesse ponto do episódio a gente nota que eles provavelmente se separaram. O Sr. Robinson parece desolado e fica chorando, e o choro dele ecoa pela casa. Gumball e Darwin tentam ajudar ele a se animar e lembram que a vez que viram ele mais feliz foi quando Darwin se machucou. Gumball diz que ele fica feliz com o sofrimento
sofrimento alheio e começa a se machucar na frente dele, mas nem isso consegue animar o Sr. Robinson. Enquanto isso, Nicole e Ricardo estão discutindo por causa do fantasma, que o Ricardo acha que tá assombrando a casa, e o Sr. Robinson fica assistindo aquilo com um sorriso no rosto, e começa a dizer que ele e Margaret costumavam brigar assim, até 6 vezes em um dia só, em todo lugar. E um dia ela só disse que aquilo perdeu a graça e mandou ele embora. As crianças decidem ajudar ele, tiram ele do porão e é mostrado Margaret extremamente feliz e cantarolando enquanto rega algumas flores. Ela parece estar muito melhor sem ele. Então ela começa do nada a cortar aquelas flores com uma tesoura, dando gargalhadas. E o Gumball até comenta que não sabe o que o Sr. Robinson vê naquela mulher. As crianças tentam ajudar de novo, mas só pioram as coisas. E o Sr. Robinson fica muito deprimido e se esconde debaixo de um lençol. O Ricardo aparece, ainda achando que ele é um fantasma, e começa a bater nele. E nessa hora o Sr. Robinson não aguenta mais e acaba explodindo. E começa a destruir o quintal dos Watterson. E fica xingando eles e criticando o estilo de vida deles e tudo mais. A Margaret fica vendo aquilo com um sorriso no rosto e volta a se apaixonar por ele. E os dois fazem as pazes. Basicamente, a Margaret gosta de tudo que é ruim. Gosta de ser tratada mal, de brigar, de tratar os outros mal, incluindo o próprio marido dela. No episódio O Carro, Gumball e Darwin estavam brincando no quintal e acabam jogando uma bola no quintal do Sr. Robinson. A bola até arrancou a peruca de Margaret. E quando Darwin e Gumball foram buscar a bola, Margaret sussurra no ouvido do Sr. Robinson alguma dica de como punir as crianças. E basicamente a ideia deles era fazer eles se arrependerem de mexer com eles. E os dois, como sempre, foram super doces e obedientes. Realmente se divertiram ajudando o Sr. Robinson. Só que chega um momento em que Gumball e Darwin pedem para limpar o carro novo dele. E depois de muito relutar, ele aceita. Os dois tomam todo o cuidado para não fazer nada com o carro, mas só de encostarem a esponja, o carro inteiro ficou completamente destruído e começa a pegar fogo. Nem preciso dizer que o Sr. Robinson ficou absurdamente nervoso com isso e até chamou a polícia. Gumball e Darwin se escondem e descobrem que a família toda meio que ajudou a destruir o carro em horários diferentes do dia. Como a polícia não podia prender ninguém porque não tinha nenhum mandado para isso, o Sr. Robinson e a Margaret decidem se vingar, destruindo o carro dos Watterson, que inclusive já estavam saindo de casa para pedir desculpas. O policial tentou impedir, mas Margaret foi para cima dele, mostrando que nenhuma autoridade é capaz de parar os atos cruéis dela. O policial acaba eletrocutando ela com um taser e eletrocuta o Sr. Robinson, que também foi para cima dele. No final, os dois são presos e o policial até comenta que os Wattersons moram com monstros. O que mais chama a atenção nesse episódio e mostra a crueldade, principalmente de Margaret, que foi a pessoa que deu a ideia de fazer as crianças de empregadas para aprenderem a lição deles, é que não só as crianças, mas a família toda são extremamente gentis com o Sr. Robinson e com a Margaret. E mesmo assim, os dois têm tanto ódio dentro de si que continuam fazendo coisas ruins com eles. Complicado. No episódio O Chefe, quando o Sr. Robinson passa mal de tanto estresse e o seu enchimento sai pra fora, ele é levado pro hospital e na ambulância a Margaret simplesmente rouba o dinheiro dele. Quando mostra o Sr. Robinson no hospital, ele chama pela Margaret, mas é mostrado que ela tava na praia com vários caras aproveitando. Rock, o filho deles, acaba doando o enchimento pro pai. E quando eles finalmente conseguem levar o filho deles pro hospital, a Sra. Robinson chega com um véu de noiva. Ela tira ele na hora e diz pro cara que ela casou e ir embora. Ela basicamente achou que o Sr. Robinson ia e aproveitou a situação em que eles estavam pra atrair ele, curtir e se casar com outra pessoa. Era basicamente isso que a gente comentou ali antes. Ela parece amar o marido, mas mesmo assim é absurdamente cruel com ele. E como se já não bastasse todos os episódios mostrando a maldade dela, existe literalmente um episódio chamado A Malvada, que gira totalmente em torno dela e da maldade dela. O episódio começa com a Margaret dando nozes pra esquilos, mas acaba atraindo o Gumball e o Darwin, que ficam confusos em ver ela naquele parque, já que, segundo ela mesma, ela só gosta de sofrimento alheio. Ela entrega pacote de nozes para eles entregarem pros esquilos, e eles começam a alimentar eles. A cena é bem fofa, mas na verdade tinha café naquelas nozes. E os esquilos ficaram loucos e começaram a atacar todo mundo naquele parque enquanto ela assistia e dava risada. O policial apareceu e perguntou quem era o responsável por aquilo, e a Margaret culpa o Gumball e o Darwin, que acabaram tendo que fazer serviço comunitário. Os dois começaram a debater sobre o fato de não existir bondade nela. O Darwin acredita que não exista pessoas verdadeiramente ruins, e sim pessoas normais que fazem maldade porque são infelizes, o que é um ponto de vista meio otimista-pessimista se a gente parar pra pensar. Mas nesse momento ela aparece tentando atropelar os dois e começa a mostrar uma cena musical dela dançando e fazendo maldade por onde passa, como sempre. O Gumball continua dizendo que não existe bondade naquele coração, e o Darwin diz que vai provar que ela tem sim bondade dentro dela. O episódio corta pro Darwin e pro Gumball no hospital, e eles estavam de frente pra enfermeira. A Margaret sai correndo empolgada pra ver eles confessarem que mentiram, que não tinha acabado a luz e que todos os pacientes estavam bem. Sim, ela ficou
ficou empolgada com a possibilidade dos pacientes estarem machucados. É engraçado que nessa parte é levantado um questionamento sobre ela já ter sido um bebê inocente um dia. Mas o Gumball refuta isso, pegando a etiqueta dela e lendo que na verdade ela é feita de 70% algodão, 30% poliéster e que foi feita nos poços ardentes do submundo. Ela continua causando caos e o Gumball e o Darwin decidem descobrir o porquê ela é desse jeito. O plano deles é falar com o Sr. Robinson. Eles limpam a casa dele pra talvez achar alguma coisa que explique o porquê ela é assim. Quando eles acham os pertences dela, eles vasculham pra tentar descobrir se ela sofreu algum trauma na infância ou algo do tipo. Eles acabam encontrando o álbum de fotos dela e ela parecia ter tido uma infância normal. Na verdade, não tão normal, porque é nesse episódio que a gente descobre que ela tacou fogo na escola, que nem a gente tinha falado no começo do vídeo. Ou seja, ela sempre foi assim, desde bebê. Então, nisso do nada o Sr. Robinson aparece, dizendo que a Margaret é e sempre vai ser um mistério, e que nada aconteceu na vida dela pra justificar ela ser assim. Nessa parte, o episódio corta pra uma parte em que o Darwin finge estar se engasgando com um ovo de Páscoa, e acaba jogando ele pra longe. A Margaret sai correndo preocupada com um ovo, come ele e tira um brinquedo de dentro, que ela joga, e o Darwin acaba inalando e se engasgando de verdade dessa vez. O Gumball vai tentar ajudar, mas o Darwin vai pedir pra ele pedir ajuda da Margaret, só que ela ficou olhando ele e sorriu pra ele enquanto ele engasgava até quase perder o ar. Ela literalmente viu uma criança se engasgando e quase morreu. E sorriu, fechou a porta e não ajudou. É aqui que o Darwin finalmente aceita que ela realmente é uma pessoa muito ruim. Ele diz que ela tem que pagar pelas ações dela. O plano era deixar a chave na porta do carro deles, esperar a Margaret roubar o carro e tirar uma foto pra mostrar pra polícia. E o plano deles é incriminar ela. E esse plano realmente dá certo, só que ela pega o carro e entra no shopping e começa a atropelar todo mundo. Oxi, virou Carmageddon. E ainda assim, ela consegue incriminar o Darwin e o Gumball, que ficam indignados com a falta de justiça em Elmore. Mas o karma acontece e ela bate o carro. O carro explode e ela acaba sendo atropelada por uma ambulância e o episódio acaba. No final teve justiça pra ela, mas ela não aprendeu com os erros dela, porque na verdade ela continua sendo a mesma pessoa. No episódio O Aplicativo, o Rock vai reclamar que ele não tem ninguém. Então o Gumball e o Darwin ajudam ele a usar um aplicativo de relacionamento. Só que quando você rejeita uma pessoa nesse aplicativo, ela é ejetada pra cima. Em certo momento, o Rock conversa com uma pessoa que tinha uma foto com uma máscara branca. Gumball vê que a pessoa conversa com resmungos, que nem a Margaret. Isso vai deixar ele desconfiado, que arrasta pra cima pra ejetar ela, e na mesma hora a Margaret é ejetada pra cima, o que indica que ela tava traindo o marido dela de novo num aplicativo de relacionamento. Esse episódio é mega bizarro se a gente parar pra pensar, porque em certo momento ela dá match com o próprio filho, e isso é realmente muito estranho. E tudo que a gente comentou até aqui não é mostrando o lado totalmente ruim dela, pelo menos não o lado mega cruel, vai vendo. No episódio O Amor, Boberto diz que tá apaixonado, mas não sabe a definição de amor. Então o episódio gira em torno de mostrar o que é amor pro Boberto. Alguns casais são entrevistados e eles dizem o que é amor na visão deles. Nisso começa a passar um slide das definições de amor. Na definição, o amor é estranho, mostra o Sr. Robinson e a Margaret. Inclusive nessa parte, o episódio faz uma referência direta a Up, Altas Aventuras, naquela cena triste que mostra a história do casal. Nessa cena é mostrado que desde quando eles se casaram, eles meio que pregavam peças um no outro, amarrando um sapato do outro, sabotando o carro e coisas assim. Só que desde que o filho deles nasceu, eles brigavam muito, e o relacionamento dos dois se baseava só nisso. Mas eles parecem felizes dessa forma. Os dois se completam e vivem bem assim. Não é a forma ideal de se amar, não é a coisa mais saudável do mundo. Mas a senhorita Margaret parece realmente gostar um pouco do Sr. Robinson, do jeito dela. Ok, mas depois de ver isso tudo a gente para pra pensar. O que é maldade? O que a gente pode usar pra categorizar a maldade de uma pessoa? Porque isso aqui pode ser só um personagem de desenho animado, mas na vida real existem muitas pessoas como a Margaret, algumas inclusive chamadas Karens, enfim. Segundo a Psicologia, para categorizar uma pessoa como uma má pessoa, é preciso de 3 critérios conhecidos como a tríade obscura. Esses critérios são narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Uma pessoa narcisista é muito centrada em si, sonha em ter poder ilimitado e necessita ser admirado o tempo todo, nem que para isso ela tenha que manipular as pessoas ao redor dela. Uma pessoa narcisista vai inclusive se fazer de vítima e culpar os outros pelos erros dela. Já a psicopatia define alguém normalmente pouco confiável, manipulador e desinteressado pelos sentimentos de outras pessoas, muitas vezes fazendo coisas absurdamente cruéis para chegar em seu objetivo, sem se importar com as consequências desde que esse objetivo seja alcançado. E o maquiavelismo é quando a pessoa tem atitudes cínicas e adota estratégias com o único propósito de defender os próprios interesses. Todas essas coisas são bem parecidas se a gente colocar dessa forma mais rasa, mas tem as suas diferenças. Eu não vou citar aqui o que caracteriza um ou outro, porque a gente não quer que vocês busquem diagnósticos online, e também porque a gente não tem um conhecimento
conhecimento mais amplo disso. Assistindo principalmente ao episódio focado na Margaret Robinson, a gente pode ver que essas características são vistas nela. Claro que a gente não tá aqui pra diagnosticar ninguém. É apenas uma análise comparativa de uma personagem com um conceito que parece estar sendo abordado aqui nesses episódios. A Margaret se delicia da desgraça alheia, não se importa com ninguém além de si mesma, quase não se importa nem com seu próprio marido e não parece ter uma relação próxima com seu filho. Ela é assim desde que nasceu, nada fez ela ficar dessa forma. Ela é só uma pessoa muito ruim, inclusive segundo a psicologia. Ela parece amar o marido, como a gente disse aqui, mas se a gente analisar um pouco mais, parece que ela gosta mais de estar com ele por conveniência, por ele ser alguém que ela pode ser ruim o dia todo. Tanto que quando as brigas não ficaram mais tão calorosas assim, ela decidiu terminar com ele. Na minha opinião, ela é um dos personagens mais cruéis dos desenhos, simplesmente pelo fato de não ter nenhum motivo pra tanta ruindade, até pra quem fez o bem pra ela. Não que maldade seja justificável, nenhum ato de crueldade tem justificativa, mas eu acho que vocês entenderam o ponto aqui. Não tem ninguém que é capaz de mudar a mente dela, nem mesmo o próprio karma.